Dois dos temas mais comentados ultimamente pelos brasileiros, ética e a política econômica do país, você poderá conferir nessas duas entrevistas que eu fiz. A primeira com o professor Leandro Carnal, que aborda ética na vida pessoal e profissional, e a segunda com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ele aborda a economia do país e o que podemos esperar para 2019. Não saia daí, confira. O professor Leandro Carnal fala sobre ética com propriedade. É um tema bastante difundido por ele em suas palestras. Eu vou conversar com ele. O que a gente pode esperar desse novo governo? Será mais ético? Os brasileiros olharão esse tema com mais cuidado? Professor, o que a gente pode falar sobre ética no Brasil? Nós temos uma expectativa muito grande, uma expectativa que se revelou no debate eleitoral de que ética seja um produto forte para ser consumido por todos nós no ano que vem. No sentido de que nunca a sociedade brasileira discutiu tanto ética, nunca houve tanta presença de debate ético, nunca houve tantas instituições como a própria ABAD e outras instituições convocando pessoas especializadas em ética, porque há uma demanda neste momento para que o Brasil mude de valores, mude de paradigmas e atinja questões mais densas nesse campo. Então a nossa expectativa é a mais elevada possível, mas só funcionará se o eleitor, se o cidadão, se cada uma e cada um de nós continuarmos cobrando, verificando, reclamando cada vez que a gente sentir que não existe ética na atuação de um político ou de um administrador público. Em suas palestras, que são os mais variados públicos, o senhor percebe um grande interesse por esse tema a partir de alguns anos para cá? Isso era notável. Há 20 anos eu falava exclusivamente para o universo acadêmico. Eu falava para professores, intelectuais e alunos. Hoje, associações, hoje todas as instituições que mantêm o Brasil ativo e trabalhando chamam especialistas em ética porque houve um aumento enorme na vontade de debater o tema. Logo, eu tenho muita esperança, viajo o Brasil semanalmente, em todos os estados brasileiros existe um debate, uma demanda e uma vontade de que a ética seja um produto forte e que seja algo que nós possamos de fato nos orgulhar em breve nesse país. Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, há um ano atrás ele esteve neste mesmo encontro de valor da ABAD e eu conversei com ele. Nas perspectivas, ele disse para mim, nós temos uma economia difícil, mas nós temos alguns pilares que nos sustentam. Inflação controlada, câmbio e o brasileiro que é um guerreiro. Então eu vou conversar com ele o que aconteceu nesse um ano e qual a perspectiva para 2019 que teremos um novo presidente do país. Professor, como é que o senhor vê um ano depois nós conversando? Olha, eu acho que ficou abaixo do que se pensava por duas razões, né? Primeiro, porque a reforma da Previdência não passou, isso influenciou a expectativa do lado negativo, mas teve um caso grave, que foi a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros deve ter roubado 1 ponto de percentagem de crescimento do PIB e, portanto, do consumo, da atividade econômica, né? A economia vai crescer muito pouco este ano, pensava-se que ia crescer 2,5%, vai crescer 1,2%, 1,3%. Pelo menos tem um ponto a considerar, é que a recessão ficou definitivamente para trás. O desafio agora é voltar a crescer muito mais do que isso a partir de 2019. O senhor conhece essa nova equipe econômica formada pelo Paulo Guedes? Qual é a sua opinião? Já que o senhor conhece bastante gente desse setor, desse pessoal dos economistas, como é que o senhor vê esse pessoal? Olha, eu acho que é uma equipe excelente, eu conheço todos eles. Alguns não têm experiência no setor público, outros têm, mas eles têm credenciais, background acadêmico, conhecimento da situação brasileira para assessorar bem o próximo presidente. E daí, se as reformas passarem, realizar um conjunto de reformas que podem fazer com que o Brasil, em primeiro lugar, se livre de uma crise de insolvência, do colapso fiscal. Segundo, restaura a produtividade, que é fator fundamental para o crescimento da economia. E terceiro, resolva razoavelmente bem a crise que vem aí
nos estados. Praticamente todos os estados vão quebrar. Não é só agora Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Muitos outros estão na fila. Isso requer firmeza, capacidade de negociação, de articulação e assim por diante. Agora, tudo vai depender, não é necessariamente da equipe econômica, a equipe é excelente, vai depender da capacidade de articulação do presidente, da assunção por ele do papel de coordenador do jogo político para uma coalizão majoritária de partidos que assegurem, em primeiro lugar, a aprovação da reforma da Previdência. Sem ela, o governo não tem muito futuro, porque o país pode caminhar para a insolvência fiscal. Depois disso, uma reforma tributária digna desse nome, não é reforma para baixar impostos, não é essa maluquice do imposto único, é um conjunto de medidas de tributação do consumo na linha do que é adotado em 150 a 160 países do mundo. Felizmente tem uma boa proposta nesse sentido, preparada por um grupo muito competente de especialistas, liderado pelo Bernard Api, é a proposta que cria um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado Nacional, e joga fora essa porcaria, vamos dizer assim, de ICMS, ISS, não é? Rever essa coisa do Simples, né? Que é um imposto em cascata, o nível de isenção dos outros impostos e a concentração no ISS é muito alto no Brasil. Enfim, ações para acabar com o caos tributário que nos retira uma boa parte da dinâmica da economia brasileira.